mais um ataque à educação, a base aliada do governo Bolsonaro no Senado tenta aprovar a proposta de emenda à Constituição 13 de 2021, buscando discretamente revogar o investimento obrigatório em educação. Hoje, o governo federal deve investir no mínimo 18% da receita de impostos em educação. Já estados e municípios devem investir pelo menos 25%. Mas com a justificativa de que a pandemia do novo coronavírus reduziu a arrecadação de impostos, a proposta anistia governadores e prefeitos que deixarem de fazer o investimento mínimo em educação. Inicialmente, a proposta tratava apenas do ano de 2020, mas a relatora da PEC 13, senadora Soraya Tronic, do PSL, estendeu a anistia para o ano de 2021. O texto também autoriza que seja descumprido o investimento obrigatório de 70% das verbas do Fundeb na remuneração de professores e demais profissionais da educação. Além disso, permite que o investimento mínimo em saúde seja computado junto com o da educação, o que pode reduzir ainda mais a verba do ensino, já que houve muito mais demanda de recursos na saúde por conta da pandemia. Organizações que atuam na defesa do direito à educação apontam que apenas 6,5% das cidades e um estado descumpriram o piso da educação em 2020, sendo parte deles recorrente desde 2019, quando não havia pandemia. Para o senador Paulo Paim, do PT, é possível pensar em uma forma de auxiliar municípios e estados que tenham dificuldades com a arrecadação, mas não se pode atacar os pisos mínimos de investimento em educação. São todos dispositivos que, na prática, retiram recursos destinados à educação. Nós sempre falamos que a saída da educação, como é que vão permitir que retire recursos? Além do que, os estados e municípios investiram mais recursos na saúde em decorrência da pandemia. Com a fusão, restariam menos recursos na educação. Flexibilizar os recursos vinculados à educação e à saúde não é um bom caminho, pois são áreas que exigem cada vez mais investimentos. Segundo dados da consultoria do Senado, apenas 280 municípios brasileiros e um estado da federação não cumpriram o piso de gastos na educação. A PEC poderá contribuir com uma falsa ideia de que os estados e municípios não precisariam mais cumprir as regras constitucionais que determinam gastos mínimos com a saúde, a educação e os pisos salariais. Apesar do caráter provisório da PEC, entendo que aqui se abre um precedente perigoso. Importante que haja consenso em torno de um texto que atenda aos municípios diante da dificuldade provocada pela pandemia, mas também que se assegure que as possíveis perdas de recursos sejam compensadas até o final dos mandatos, para que não haja prejuízo aos investimentos em educação e nem aos profissionais. Além disso, a queda na arrecadação apontada pela proposta não é significativa. Em 2020, o recolhimento de tributos foi 6,9% menor do que em 2019, mas já apresenta forte recuperação no primeiro semestre deste ano, com aumento de 24,6% em relação a 2020. A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, aponta que essa é uma entre várias falácias no projeto e que o objetivo é retirar recursos da educação para outras áreas. A PEC 13 de 2021 é uma grande ameaça para o financiamento da educação, porque ela desobriga a União, ou seja, o governo federal, e os entes subnacionais, ou seja, Distrito Federal, estados e municípios, de aplicarem os percentuais mínimos da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino na educação, que hoje é o que tem sustentado, garantido o financiamento para a educação, que já vem sofrendo uma série de cortes e que já está pressionado por conta da emenda 95 do teto de gastos. Essa PEC ela é totalmente descabida porque o descumprimento desse piso de gastos em educação não é um problema generalizado, acometido por conta da pandemia. Ele só reflete uma situação pontual de apenas 6% dos municípios brasileiros, só de um estado da federação, ou seja, a aprovação dessa proposta pode criar um precedente muito grave que vai colocar em descrédito tanto o Instituto do Piso de Investimento
na educação, criando um risco que é moral, em que os gestores públicos se sentem desestimulados ao cumprimento das obrigações, por justamente acreditar que existe uma norma que pode isentar dessas obrigações com financiamento da educação. Uma outra falácia é sobre haver queda de arrecadação em 2020, o que não aconteceu. A gente teve impactos negativos dos impostos locais por conta da pandemia, mas houve um aumento de transferências por parte da União, ou seja, a gente tem recursos para fazer esse financiamento. Andressa ressalta que o argumento de que sobra verba por conta do fechamento das escolas também não se sustenta, já que há muita necessidade de investimento em reformas e adequações justamente por conta da pandemia. A suspensão das aulas trouxe a redução de algumas despesas específicas, como o transporte escolar, que não aconteceu, mas esse recurso mínimo que não foi para essas áreas poderia ter sido investido em contratos de mais professores, classes com menor número de alunos, poderia ter sido feito investimentos na aquisição de tablets, computadores, oferta de banda larga para os estudantes poderem acessar a educação de forma remota, ou então aproveitar justamente a suspensão das aulas nas escolas de forma presencial e fazer obras de reformas para as instalações, melhorando laboratórios, ampliando bibliotecas e trazendo condições para que o retorno às aulas possa ser feito com segurança, ventilação e com infraestrutura adequada. Então, não é correto afirmar que houve um aumento de gastos que não podem ser computados como gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino, e essa proposta de emenda à Constituição não se justifica, e se ela for aprovada, vai ser mais uma demonstração de irresponsabilidade por parte do Congresso Nacional e do governo, que tem pressionado para isso em apoio a prefeitos de alguns lugares do Brasil que apoiam essa proposta. A proposta está pronta para ser apreciada no plenário do Senado, onde precisa ser votada em 2 turnos. Se aprovada, segue para a Câmara Federal, onde também será votada em 2 turnos. Se rejeitada em qualquer destas votações, a proposta é arquivada. Organizações prometem pressionar os senadores para rejeitar a proposta. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.